Oi gente, eu sou a Glaucia de Paiva e você está no Clube Sempre Livros. Hoje nós vamos falar sobre Forrest Gump, de Winston Groom. Essa aqui, gente, é a edição de 30 anos, é uma edição comemorativa. Então eu vou mostrar rapidinho pra vocês como ela tá bonita. Tá? Foi a editora Aleph, né? E aqui, olha só, nós temos uma sobrecapa que tem dois lados. Um em azul, o outro em vermelho. Então você pode trocar, ficar com o lado vermelho, o lado azul. E tem a capa dele que é branca, e essa capa aqui está mais baseada no filme, que tem um banco e tem a peninha aqui atrás, olha, escrito Forrest aqui. Tá linda essa edição. Tem muita ilustração aqui, olha, vou abrir. Tá bem ilustrada. Aqui no interior aparece assim, e olha, no final aparece assim, ou seja, a bandeira dos Estados Unidos, né? Bem patriótico. Que aliás é o que o filme é, bem patriótico. Então vamos voltar aqui, tá? Esse livro, gente, na verdade ele bombou depois do filme, o que é uma exceção. Normalmente o filme é feito depois que um livro faz sucesso. Esse livro foi lançado em 1986, o filme só foi lançado em 1994. Quem não viu ainda, né, o pessoal da nova geração, pode ver que é um excelente filme. Ganhou o Oscar de melhor ator para Tom Hanks, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, enfim, foi um filme muito bom. E o livro, ele só começou a vender depois do filme, inclusive colocaram a capa do filme no livro e tal. Só que, o que eu posso dizer pra vocês aqui? A maioria das pessoas sempre tem aquela dúvida, pra que você vai ler o livro se você viu o filme? Nesse caso aqui, por exemplo, é totalmente diferente a história. Eu não posso nem dizer qual história que é melhor, entendeu? Mas são dois Forrests totalmente diferentes, entendeu? Vamos falar então do livro, ok? No livro nós temos a história do Forrest Gump, que é um rapaz, ele que narra a história toda. Ele conta desde o começo que ele perdeu o pai de uma forma bem inusitada, que caiu, parece que um container de bananas, mas na verdade não foi o container que matou o pai, foram as bananas. Ele morreu amassado por bananas, né? Foi criado pela mãe, filho único, com um QI que não chegava a 70. Ou seja, ele fala repetidas vezes que ele é apenas um idiota. E aí, lá pra frente do livro, eles falam que existe o diagnóstico de idiot, eu não sei como que é a palavra, mas é como se fosse uma idiotice mesmo, entendeu? Que ele foi diagnosticado com isso. O que acontece? Ele vai crescendo, criado pela mãe, é uma mãe desesperada. Essa mãe, ela aluga cômodos da casa dela para as pessoas, assim que ela consegue sustentar o filho. Ela consegue colocar o filho na escola. E indo lá para frente de novo, tem um professor que aparece na história lá na frente que explica que esse tipo de problema que ele tem, por mais que a pessoa seja, entre aspas assim, idiota, ela tem um problema psiquiátrico, digamos assim, ela tem no cérebro, ele usa o termo bolsões, né? Que seria assim, como é que eu posso te dizer, uma genialidade em determinados ramos. No caso do Forrest, essa genialidade vem para a matemática e para a música. Então ele é um gênio da matemática e da música. Durante a narrativa dele, ele fala que ele tenta sempre fazer a coisa certa e que ele tenta, como é que eu posso falar? Tem um modo de pensar onde ele entende muita coisa, algumas coisas ele realmente não consegue entender, mas muita coisa ele entende, mas ele tem dificuldade de verbalizar aquilo.
certo? Então, e tem coisas também que ele entende de uma outra forma. Ele vê de uma forma muito simples, né, as coisas, ou seja, ele continua com uma mentalidade meio infantil. Embora ele chegue aqui no livro até 70 anos de idade, ele continua com uma mentalidade meio infantil, vendo tudo de uma forma tão simples, né? Bom, com essa genialidade que ele tem, ele consegue, ele também tem um porte atlético privilegiado, digamos assim, porque ele chega a ter 2 metros de altura e pesa 110 quilos e corre muito bem. Então, por ele correr muito bem, ele consegue chegar na faculdade, né? Só é bom na área da matemática. Nas outras áreas ele tem muita dificuldade. Em inglês, por exemplo, ele tem muita dificuldade porque ele não consegue se expressar. Então ele vai crescendo e várias oportunidades vão surgindo na vida dele, porque ele é aquela típica pessoa que tudo que ela toca vira ouro. Tudo dá certo. E as pessoas vão vendo essa coisa nele, entendeu? As pessoas olham para ele fazendo alguma coisa e veem que naquilo tem uma oportunidade. Por exemplo, ele vai para a universidade porque é um bom jogador de futebol. Por quê? Porque ele corre bem. Ele não entende nem as técnicas, ele demora muito para entender a técnica, as regras do jogo ele demora para entender, tem uma dificuldade muito grande, ele só tem que entender o básico, porque ele tem que correr, pegar a bola, entendeu? Então ele se dá bem, né, entendendo muito pouco. E nisso as coisas vão acontecendo na vida dele e tudo vai dando muito certo. Ele vai para o Vietnã e por ele correr muito, por salvar muitas pessoas, ele ganha medalhas do presidente da República. E assim vai acontecendo, ele vai para um torneio de xadrez, porque ele é bom de matemática, né? Então ele olha um tabuleiro de xadrez, ele consegue visualizar as coisas, ele vai para a China e ganha o torneio de xadrez. Aí é apresentado ao presidente da China, que não tinha relação nenhuma com os Estados Unidos. Então eles colocam assim, o Forrest sempre acaba sendo pivô de grandes acontecimentos históricos. Isso acontece no filme também, tá? Outra coisa interessante, e nisso ele vai vivendo, ele vive um amor. Aqui o Forrest fala palavrão, o Forrest do livro ele fala palavrão, ele tem uma vida sexual, ele tem uma namorada, ele se apaixona, essa pessoa se apaixona por ele, mesmo ele sendo dessa forma, entendeu? Ele aprende muitas coisas, ele dá muito certo na vida, né? Então esse Forrest aqui, ele é crítico, ele acha a guerra uma merda, entendeu? Então ele é bem interessante, diferente do filme, que também é interessante. O filme, eu gostei muito do filme. Inclusive tem aqui no último capítulo, né, não é nem mais a história, é só tipo um estudo que foi feito por várias pessoas, estudaram nos Estados Unidos. A crítica falou mal do filme na época, porque embora ele tenha ganho Oscar, tenha ganho tudo, porque transformaram o personagem, porque a crítica comparou o livro com o filme. Então, o que a crítica não gostou? Transformaram Forrest Gump num personagem que seria o americano perfeito. Apesar da dificuldade dele, ele seria perfeito, inocente, puro. Coisa que o Forrest não é. Por mais que ele tente fazer a coisa certa, ele comete erros, entendeu? Ele se arrepende, ele nota que ele errou ali, ele tenta... Normalmente ele erra muito quando ele tenta agradar as pessoas. Ele vai preso várias vezes e ele fala, quando ele vai preso, ele fala, lá fui eu de novo, entendeu? Então, quer dizer, ele fuma maconha, ele usa drogas, então ele não é politicamente correto, o Forrest do livro, né? Embora tudo dê certo para ele, né? Ele tem uma certa sorte, tem algumas habilidades, ele não é politicamente correto não, tá? No filme não tem nada disso, o Forrest é puro, é virgem, é apaixonado por uma menina que ele tem uma oportunidade, uma vez só, e acaba engravidando. No filme ele não fala palavrão, ele fica sentado no banco contando a vida dele o tempo todo, não existe esse banco aqui, não tem nada a ver,
No filme tem aquele episódio da corrida, que ele sai, né, tipo um maratonista que vai correndo durante um período, vai crescendo a barba e tudo mais. Aqui não tem nada disso. Então os críticos falam que transformaram o Forrest Gump para o filme. A versão do filme é do Americano Perfeito. Embora com dificuldades, até o americano com dificuldades mentais, digamos assim, seria perfeito. E até o americano com dificuldades, ele consegue realizar o sonho americano, né, que é de evoluir, de crescer, de se dar bem materialmente falando. Então tem uma crítica muito grande que é bem interessante vocês lerem essa parte aqui final, tá? A única coisa que eu não gostei do livro é porque tem muito erro de português. Por quê? A própria editora Aleph, ela explica logo na primeira página, entendeu? Que não foi fácil traduzir esse livro para o português, porque o autor, como é o próprio Forrest que narra a história, o autor escreveu o livro todo com erros propositais. Ele queria colocar, ele escreveu como que a pessoa fala, né? E a pessoa fala usando gírias, a pessoa fala, né? Quando a gente fala, a gente às vezes não fala com a mesma perfeição de quando a gente escreve. Enfim, o livro é todo cheio de erro de português. Isso me deu uma agonia, gente. Vocês não têm noção. Entendeu? No começo, depois eu fui até acostumando, né? Porque a gente acostuma com tudo na vida, até com o que é ruim. Então, a única parte ruim é essa. Que você vai vendo erro de português no começo, aquilo foi me dando... Quase que eu abandonei o livro só por causa disso. Mas não façam isso não, porque o livro é bom. Entendeu? Então a gente tem que ser forte, né? Quem se incomoda com isso, que eu me incomodo, infelizmente. Mas a gente tem que ser forte e persistir, porque é um assassinato a língua portuguesa. Porque o que eles fazem? Eles traduzem... o livro todo é escrito conforme as pessoas falam aqui no Brasil. Então, por exemplo, não é todo mundo, lógico, mas tem muita gente sim que infelizmente fala dessa forma que está aqui. Não usando, por exemplo, o gerúndio, entendeu? Então o gerúndio falando, conversando, cantando, não existe. É cantando, falando, conversando. Aí tá escrito assim, gente. Então isso dói porque é um assassinato, né? Algo é escrito com U. Algo assim. Aí vem A-U-G-O. Algo assim. Entendeu? Então dá um nervoso. Mas a editora já explica na primeira página que teve que ser feito dessa forma, porque o autor escreve errado mesmo, com os erros dos americanos, né? E a editora colocou aqui os erros que são mais comuns entre os brasileiros. Então eu até espero que os brasileiros não errem tanto, mas enfim, tá aqui, né? De qualquer forma, a história é interessante. Essa crítica que veio no último capítulo é interessante. Então aconselho sim, a história é muito boa. É diferente do filme? É diferente do filme. Perde pro filme? Na minha opinião, não. Na minha opinião, são duas histórias boas, duas histórias diferentes, levemente parecidas, porém diferentes e muito boas. Então eu recomendo sim Forrest Gump, do Winston Groom. E peço a vocês o quê? Se gostaram do vídeo, por favor, deem uma curtida e, gente, vamos fazer inscrição no canal, né? O canal precisa crescer, tá bom? Então nos ajudem, por favor. Mil beijos pra vocês.